Olá, meus irmãos, graça e paz. Esta é a orientação para o culto doméstico da Igreja Presbiteriana de Santo André. Vamos iniciar este momento com a leitura do texto que está em Isaías, capítulo 49, do versículo 1 ao versículo 7. Acompanhe você também com a sua Bíblia. Ouvi-me, terras do mar, e vós, povos de longe, escutai. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Eu mesmo disse: Debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Amém. Meus irmãos, este texto está falando a respeito do nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus que viria e que seria luz para os gentios, para seres a salvação até a extremidade da terra. Veja como isso se aplica a nós hoje. Se você está neste momento assistindo esse vídeo para prestar culto ao Senhor, você é resultado desta palavra. Você está aqui neste vídeo adorando ao Senhor, porque o Senhor é luz na tua vida. O Senhor é luz para os gentios até a extremidade da terra. Graças ao Senhor, porque a sua luz, a sua salvação chegou para nós. E é por isso que nós nos reunimos e adoramos ao Senhor. É por isso que nós tiramos uma parte do nosso dia, como você está fazendo nesse vídeo, para adorar ao Senhor. É por isso que buscamos viver uma vida de adoração ao Senhor todos os dias. Glória seja dada ao nosso Senhor, meus irmãos. Faça então nesse momento uma oração de adoração ao Senhor. Pause o vídeo e entregue a Ele o seu coração. Faça a Ele a sua oração adorando ao Senhor. Nesses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo, e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto, muito em breve voltará, creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos ou apenas notas em canções, e mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito
Acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e a igreja vive este amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Façamos agora a leitura do texto que está em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 16. Novamente, se necessário, pause o vídeo um instante para localizar o texto. Então, façamos a leitura. Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. A nossa vida cristã, ela não pode ser uma vida estática, uma vida parada, mas nós devemos sempre estar numa caminhada em busca do nosso alvo, da santidade, da perfeição. Sabemos que somos de fato salvos pela graça, porém, isso não deve fazer com que nós fiquemos acomodados, tranquilos com as nossas falhas, com os nossos pecados, mas precisamos sempre, a cada dia, reconhecer que de fato não somos perfeitos, que não seremos jamais perfeitos, mas devemos passar a nossa vida buscando a perfeição. E devemos também ter este cuidado, como está escrito no versículo 16. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Precisamos buscar levar uma vida, dia a dia, de acordo com aquilo que nós cremos. Que a nossa vida, o nosso estilo de vida, aquilo que nós falamos, aquilo que nós pensamos, o nosso modo de agir, seja de acordo com aquilo que nós cremos, de acordo com a palavra de Deus, reconhecendo as nossas falhas, mas caminhando dia a dia em direção ao nosso alvo, de uma vida correta diante do Senhor, de uma vida de santidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, nesse momento, pause o vídeo, faça agora você também uma oração de arrependimento, uma oração de confissão de pecados ao Senhor e faça também uma oração de intercessão. Busquemos ao Senhor, meus irmãos. Glórias ao Senhor, que é a nossa luz e que nos purifica de todo o pecado. Amém. Fiel, Senhor, ó Pai Celeste, Deus fiel.
Passamos agora para a pregação da palavra de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 e 27 a 27, e em Filipenses, capítulo 3, do versículo 12 a 14, texto que lemos anteriormente, Paulo compara a nossa caminhada de fé a uma corrida, a um atleta que está em busca de um prêmio. E nós vimos isso em Filipenses capítulo 3, a vida cristã ela não pode ser uma vida estática, mas é uma caminhada. E nós vamos ver hoje sobre a caminhada de um homem em obediência a Deus e como essa caminhada se relaciona até mesmo a nós, nos dias de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Façamos a leitura então, meus irmãos, Gênesis capítulo 12, de 1 a 9. Acompanhe também com a sua Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Até aqui, meus irmãos. A primeira coisa que é importante nós falarmos, antes de pensarmos a respeito desta caminhada de Abrão, essa caminhada com Deus, é que embora Abrão fosse descendência de Sem, e Deus estivesse agindo com graça para com Noé e para com a sua descendência Sem, e então Abraão, não havia em Abrão em si nada que chamasse atenção ou que justificasse a escolha de Deus por Abrão. Vemos nesse texto que Deus escolhe, chama Abrão, faz promessas maravilhosas para Abrão. Mas por que Abrão? Por que Abrão foi escolhido? Em Josué, capítulo 24, versículo 2, nós temos uma informação que nos mostra que, de fato, Abrão era de uma família idólatra. Abra sua Bíblia, veja capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abrão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Vemos aqui que Abrão não tinha absolutamente nada que justificasse a escolha do Senhor. Vemos, portanto, que essa escolha é absolutamente graça do Senhor, um favor imerecido do Senhor para com Abrão, porque o próprio Abrão em si vinha de uma família idólatra. Se olharmos um pouco antes, em Gênesis capítulo 11, podemos ver a história da Torre de Babel, uma história famosa, onde os homens se levantaram para construir uma torre. No versículo 4 do capítulo 11, diz assim: disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja, antes de chegarmos a Abrão, o povo estava procurando construir uma torre que chegasse até o céu e que tornasse o nome deles célebre. Sabemos o resultado, não é mesmo? O Senhor os dispersou dali, versículo 8. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. O Senhor confundiu a linguagem daquele povo, os dispersou, eles não conseguiram alcançar o objetivo deles de construir uma torre, de fazer um nome para eles. E aí então, capítulo 12, Deus escolhe, chama Abraão, de família idólatra, sem nada que chamasse a atenção,
E ele diz para Abrão, no versículo 2, de ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Veja o contraste com a Torre de Babel. Enquanto o povo procurava engrandecer o nome deles, o Senhor os dispersou de lá, os derrubou. E com Abrão, Deus age graciosamente com uma promessa de engrandecer o nome de Abrão. Da mesma forma, irmãos, não precisamos nós buscar reconhecimento, tentar engrandecer o nosso próprio nome, seja através do nosso trabalho no dia a dia secular, como no nosso trabalho também na igreja, em tudo que nós fazemos. Não devemos buscar glória para nós mesmos, mas devemos buscar a glória para o Senhor. Veja que além dessa promessa que Deus faz a Abrão de engrandecer o nome dele, Deus faz uma promessa que envolve a sua descendência, a sua semente, porque ele diz que a partir dele seria feita uma grande nação. É também uma promessa de bênção, uma promessa de proteção. O Senhor diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Uma promessa maravilhosa, descendência, dele sairia uma grande nação, ele seria protegido, seria abençoado, seria guardado. Mas note uma coisa interessante, é uma promessa de bênção não apenas para Abrão neste texto, mas é uma promessa de bênção para todas as famílias da terra. Embora os homens tivessem tentado se unir para construir Babel, tivessem sido dispersos pelo mundo, criando assim novas nações, o Senhor faz uma promessa para Abrão, que inclui uma bênção até mesmo para as nações. Porque no versículo 3, no final do versículo 3, o Senhor diz para Abrão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então era uma promessa não apenas para Abrão, para engrandecê-lo, para torná-lo grande, poderoso, mas era uma promessa para que através dele, de sua descendência, fossem benditas todas as famílias da terra. Isso inclui eu e você. Se cultuamos a Deus hoje, veja, tanto tempo depois dessa palavra, estamos nós aqui, cultuando e adorando ao Senhor, porque essa promessa se cumpriu nas nossas vidas. Por isso que nós cultuamos ao Senhor. E podemos ver que essa promessa se cumpre de fato em Gálatas, capítulo 3, versículos 7 e 8, essa promessa se cumpre de fato em Cristo. Assim escreveu Paulo nesta carta aos Gálatas. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Veja, meus irmãos, como nós somos resultado dessa promessa e veja como essa promessa se cumpre de fato em Cristo. Luz para os gentios, luz para os povos. Essa promessa se cumpre no Senhor Jesus, que nos dá a salvação. Se cumpre no Senhor Jesus porque é nele que nós somos de fato abençoados, nele que nós temos a nossa comunhão com Deus restaurada. Graças ao Senhor por essa promessa cumprida nas nossas vidas, irmãos. Um dia a palavra de Deus nos despertou e nós passamos também a caminhar com o Senhor. Porém, ao recebermos nós essa bênção também, a sermos nós participantes nesta bênção, como disse Paulo aos Gálatas, nós passamos a ter também um chamado, que está em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja que nós nos tornamos descendência de Abraão nesse sentido espiritual, que nós nos tornamos abençoados, filhos do Senhor através de Cristo Jesus, passamos a ter nós também um chamado para fazermos discípulos de todas as nações e de assim gerarmos também descendência espiritual em Cristo Jesus. Por isso é importante, meus irmãos, que a nossa vida cristã não seja uma vida estagnada, mas nós precisamos fazer discípulos. E em seguida, na parte B do versículo 20, recebemos também nós uma promessa maravilhosa. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O nosso Senhor Jesus está conosco todos os dias. Temos um chamado, temos um propósito e temos também a promessa de que o Senhor está conosco. No entanto, meus irmãos, é importante notar que o chamado também contém renúncia. Veja,
Quando Deus chamou Abraão, ele disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão precisou fazer uma renúncia. Ele já estava com a idade de 75 anos, já estava com sua vida feita, fixado em um local, e o Senhor lhe chama para sair daquele local, para sair do meio de sua parentela e ir para um lugar que o Senhor mostraria a ele. A vida de Abraão foi uma vida de renúncia, assim como também é a nossa vida, quando somos despertados pela palavra de Deus e passamos a seguir Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus diz: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Nessa nossa caminhada de fé com Deus, dia a dia, precisamos negar a nós mesmos, reconhecendo que somos falhos, precisamos negar os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, dia a dia tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. A vida cristã é uma vida também de renúncia. No dia em que passamos a caminhar com Cristo, precisamos deixar para trás uma vida de pecados, precisamos deixar para trás muitas coisas. Em países onde há perseguição aos cristãos, muitas vezes seguir Jesus significa renunciar à própria vida, pois ele sabe que receberá uma pena de morte. E nesses países, por muitas vezes, seguir a Jesus significa ser odiado até mesmo pela própria família. No entanto, precisamos a cada dia nos lembrarmos dessa promessa, de que o Senhor Jesus estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus está contigo enquanto você assiste esse vídeo, o Senhor está contigo a cada momento da sua vida. E essa promessa faz tudo valer a pena, meus irmãos. Nós podemos ver no início do versículo 4, que Abrão recebeu o chamado e obedeceu ao chamado. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então, nós, da mesma forma, em algum momento de nossas vidas, fomos graciosamente, mesmo sem merecermos, assim como foi com Abraão, fomos chamados pelo Senhor. Passamos a segui-lo dia a dia, buscando adorá-lo, congregar com os irmãos, buscar ao Senhor, buscamos fazer discípulos, passamos a ter uma vida de oração, de leitura da palavra, e iniciamos também a nossa caminhada com o Senhor, onde Cristo se torna o centro das nossas vidas. Deixa de ser parte apenas da nossa vida e se torna o centro. E nós buscamos segui-lo, imitá-lo. Mas o propósito dessa caminhada, meus irmãos, é muito importante. O propósito da caminhada de Abraão não era apenas tornar Abraão conhecido, como se fosse um filho mimado do Senhor. Olha ali o meu filho favorito. Não era isso. Havia um propósito na chamada de Abraão, assim como há um propósito nas nossas vidas, meus irmãos. Vimos que Abraão obedeceu, caminhou, chegou em Canaã. Vemos no versículo 6, a partir do versículo 6. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Veja como Abraão começa então na terra em que ele chegou após receber a promessa de Deus. Ele começa a adorar ao Senhor. Versículo 8. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. O propósito da chamada de Abraão era adoração. O propósito do nosso chamado, meus irmãos, é também a adoração. Abraão, caminhando pela terra, buscou adorar e invocar o nome do Senhor em uma terra que antes era uma terra pagã, uma terra idólatra, e Abraão começa a espalhar adoração. Da mesma forma, na promessa que o Senhor fez para Abraão, que através dele seriam benditas todas as famílias da terra, é um propósito de que através da descendência de Abraão, todas as famílias da terra passassem a adorar ao Senhor. O Senhor é o protagonista dessa história, meus irmãos. Às vezes, nós, desde criança, escutamos as histórias sobre personagens bíblicos e passamos a ter uma ideia de que esses personagens são super-heróis. Vemos a história, por exemplo, de Davi e Golias e como Davi conseguiu matar um gigante com uma pedrinha e pensamos: poxa, está ali um super-herói. Vemos a história de Moisés atravessando o mar e olhamos e pensamos: nossa, Moisés era um super-herói, veja
como ele tinha um cajado ali poderoso e conseguiu abrir o mar. Vemos a história de Abraão e pensamos, poxa, é um super-herói. Mas a verdade, meus irmãos, é que nenhum desses homens eram super-heróis. Davi era um homem falho, cometeu muitas falhas em sua vida. Moisés também era falho. E da mesma forma, Abraão era um homem com muitas falhas. O propósito de Abraão era a adoração. O protagonista de toda a Bíblia e dessa história não era Abraão, é o Senhor. Ele é o centro da história. Ele que merece toda a adoração. Foi ele que graciosamente, pelo poder dele, guiou Abraão nesta terra, para que Abraão iniciasse a adoração, para que através dele as famílias da terra conhecessem ao Senhor e adorassem também ao Senhor. Porém, meus irmãos, podemos ver que essa caminhada não é fácil. A caminhada para Abraão não foi fácil. Te pergunto, meu irmão, minha irmã que está assistindo este vídeo, a sua caminhada tem sido fácil? Por vezes, quando nos convertemos, passamos a pensar, poxa, agora é só vitória, é só vitória. E muitas vezes, ao conversar com irmãos, muitas vezes irmãos novos convertidos, eles dizem, poxa, pensei que depois de me converter as coisas todas melhorariam, mas de repente estou enfrentando uma série de dificuldades, problemas no trabalho, problemas em casa, estou passando por lutas, estou passando por dificuldades. A vida cristã, a nossa caminhada cristã, tem dificuldades. Enfrentamos, de fato, vários obstáculos, assim como Abraão enfrentou vários obstáculos. Ele enfrentou dificuldades internas, dificuldades externas, dificuldades internas com seus medos, com suas inseguranças, com a sua falta de fé, que o levou muitas vezes a pecar. Pouco depois dessa passagem, Abraão foi para o Egito, e lá no Egito ele mentiu, dizendo que sua esposa era apenas sua irmã, e ele fez isso de uma maneira covarde, porque ele estava dizendo para o faraó com medo, que o faraó o matasse para ficar com a esposa dele, visto que Sarai era muito bela. Ele disse, não, ela é apenas a minha irmã, pode ficar com ela, mas não me mate. Era como se ele dissesse isso, agiu dessa forma, por medo, por insegurança, mas mesmo assim o Senhor graciosamente o preserva Sarai para o cumprimento da promessa do Senhor na vida dele. Várias vezes, Abraão tentou cumprir as promessas de Deus com sua própria força. Primeiro, quando ele saiu, nós vemos que ele levou com ele Ló, filho de seu irmão. E, portanto, alguns estudiosos acreditam que ao fazer isso, Abraão estava tendo ali uma garantia de descendência, estava tentando garantir a sua descendência através de Ló. Mas nós vemos nos capítulos seguintes que Ló e Abraão foram obrigados a se separar. Ele tenta, num determinado momento, garantir a sua descendência também através de seu servo Eliezer. Depois ele tenta outra vez garantir a sua descendência, ficando com a serva de Sarai, Agar, e da onde nasceu Ismael, que não era o filho da promessa. E Abraão, por suas falhas, então, enfrentou muitas dificuldades, muitas dores, muitos problemas, mas o Senhor, em todo momento, agiu graciosamente com Abraão, da mesma forma que o Senhor age graciosamente conosco, meus irmãos. Falhamos, erramos, porém precisamos, como lemos no início em Filipenses, não ficar satisfeitos com as nossas falhas, mas nos arrependermos, porque o próprio Senhor que graciosamente coloca em nossos corações o arrependimento para a mudança de vida, para que possamos vencer os nossos obstáculos internos, as nossas inseguranças, os nossos medos, a nossa falta de fé. Haviam também obstáculos externos, como os próprios cananeus que habitavam já naquela terra. Era uma terra que, entre aspas, já tinha dono, porque o dono, de fato, de toda a terra é o Senhor. E Abraão já tinha uma idade avançada, 75 anos. Ele precisou também lidar com a dificuldade da esterilidade de sua esposa Sarai, que não podia ter filhos, e isso por muitas vezes o fez ter essa insegurança nas promessas do Senhor, e tentou cumprir as promessas com a sua própria força. Mas o Senhor foi gracioso. Sabemos, nos capítulos seguintes, que o Senhor concede de fato um filho a Abraão através de Sarai, Isaque. Mas ele foi enfrentando várias dificuldades pelo caminho, vários problemas. Então podemos ver que a caminhada não foi fácil, que Abraão de fato não era um super-herói,
mas Deus, o verdadeiro protagonista da história, foi moldando Abraão. Já no capítulo 15, do versículo 12 ao versículo 21, o Senhor faz uma aliança com Abraão. A aliança é essa da qual nós também somos abençoados. E ele, então, após fazer a aliança, ele avisa Abraão a respeito das dificuldades que a sua descendência também encontraria para conquistar a terra prometida. Ele diz a Abraão que a descendência dele seria peregrina em uma terra alheia, reduzida à escravidão, afligida por 400 anos, e que somente na 4ª geração retornariam para Canaã. A caminhada de Abraão não foi fácil. A caminhada da descendência de Abraão também não foi fácil. A nossa caminhada também não é fácil, mas o Senhor cuida de nós. Foi uma longa caminhada até que no capítulo 22, Abraão, então, já com seu nome mudado para Abraão, estava pronto para sacrificar o seu próprio filho ao Senhor. Em uma atitude de fé e dependência de Deus, crendo que o Senhor proveria, que o Senhor cumpriria de fato a sua promessa. O Senhor, o protagonista da história, foi moldando Abraão, da mesma forma que o Senhor, protagonista das nossas histórias, está moldando as nossas vidas, está moldando a mim, está moldando a você, para a glória do próprio nome dele, meus irmãos. Podemos então confiar no Senhor, que Ele cumprirá as promessas dele nas nossas vidas. Precisamos então reconhecer as nossas fraquezas, admitir que somos falhos, mas não permitir que essas fraquezas se transformem em autopiedade na nossa vida, de nos sentirmos coitadinhos ou incapazes. Não, que ao reconhecer as nossas fraquezas, nós possamos desenvolver uma dependência total do Senhor, que está nos moldando a cada dia. Creia no Senhor, meu irmão, minha irmã. Confie no Senhor. Toda a glória pertence somente ao Senhor. Ele é o protagonista. Vimos então que Abraão recebeu um chamado, obedeceu ao chamado, mesmo com as lutas e as dificuldades que enfrentou. Vimos que o Senhor é o protagonista da história. E no versículo 9, Abraão segue sua caminhada em direção ao Neguebe. Neguebe significa terra seca, ficava nas extremidades já da terra prometida. Abraão estava caminhando por toda a extensão da terra que Deus lhe prometera, buscando cumprir o seu chamado. Apesar de todas as dificuldades que aconteceram após isso, Abraão, de fato, concluiu a sua caminhada. Abraão, de fato, gerou descendência. Através da sua descendência, as nações foram abençoadas. Israel foi um povo, uma nação que se levantou em cumprimento dessa promessa de Deus a Abraão, porém não com a intenção de que fosse também a nação queridinha, a principal nação do mundo, mas é para que através dessa nação as demais famílias da terra fossem também abençoadas. Isso aconteceu. Muitos povos ouviram falar dos feitos do Deus de Israel e passaram a buscar o Deus de Israel. Podemos ver, por exemplo, a rainha Sabá, como outros reis que ouviram a fama do Deus de Israel e foram ter com Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, vimos que muitos povos, ao ouvir falar de Deus de Israel, iam ao templo já construído nessa época para adorar ao Senhor, para adorar ao Deus de Israel. Isaías 56:7 diz que o templo era casa de oração para todos os povos, porque os povos ouviam falar da grandiosidade do Deus de Israel e passavam então a buscar o Deus de Israel, a adorar o Deus de Israel no templo, a se converter e a adorar ao Senhor. Por vezes, no entanto, Israel deixou de cumprir o seu chamado, deixou de cumprir a sua caminhada. Isso aconteceu muitas vezes quando, a semelhança do povo de Babel, que vimos ali no início, Israel também tentou construir um grande nome para si. Por vezes se achavam melhores e maiores do que os outros povos, que as outras nações, achavam que as outras nações não eram dignos do Senhor. Por vezes se prostituíam, adoravam a outros ídolos, deixavam de cumprir a seu chamado de serem bênção para todas as famílias da terra. E ao fazer isso, Israel sofreu quedas, chegou a viver no exílio, passou por grandes dificuldades. Até mesmo nos dias de Jesus, o comércio era realizado no local destinado às nações, o átrio externo, que era o átrio dos gentios. Cristo expôs essa negligência ao purificar o templo e ele mesmo citar Isaías 56:7, de que o templo seria a casa de oração
para todos os povos. E é nesse mesmo Jesus Cristo qual as promessas de Deus a Abraão de fato se cumpriram. Apesar dos problemas de Israel também na sua caminhada, de suas falhas, é através de Jesus Cristo, descendente também de Abraão, que as nações são verdadeiramente abençoadas. Aquele que derramou seu próprio sangue em favor do seu povo, em favor das nações, em favor de mim e de ti. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia, que está sentado à direita de Deus Pai, nosso Senhor Jesus, que voltará. É nele que se cumpre essa promessa. É nele que nós somos abençoados. Porém, meus irmãos, o nosso chamado também ainda não está concluído. Precisamos, como falamos anteriormente, fazer discípulos de todas as nações, espalhar a adoração ao Senhor entre todo o mundo, a toda a terra. Precisamos cumprir o nosso chamado. De acordo com o Joshua Project, ainda hoje cerca de 7.000 povos que são considerados não alcançados. Israel negligenciou as nações quando os impediu de irem até Deus. Nós negligenciamos as nações quando deixamos de ir até as nações, levando a palavra de Deus. Meus irmãos, nosso chamado não está concluído. Em Mateus 24:14, diz que esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nossa preocupação como cristãos precisa ser a pregação do evangelho, fazer discípulos de todas as nações. E aí então, aí sim, um dia concluiremos a nossa caminhada. E o nosso destino final, meus irmãos, não é Israel, não é nem mesmo essa terra, é a cidade celestial, que está em Apocalipse 21 e 22. A nova Jerusalém, onde todos os povos adorarão a Deus pela eternidade. Esse é o nosso alvo, este é o alvo da nossa caminhada, a eternidade em comunhão com Deus, prestando adoração verdadeira ao único e verdadeiro Deus. Sigamos firmes então, meus irmãos, nessa caminhada com o Senhor. Estejamos cientes de que é o Senhor que nos sustenta pela sua graça, apesar das nossas falhas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Permaneçamos firmes em Jesus, não negligenciemos ninguém, nenhuma família da terra, nem mesmo as famílias que estão na periferia. Não negligenciemos também os povos não alcançados nas extremidades da terra. Sigamos a nossa caminhada, levando nós mesmos uma vida de adoração a Deus e fazendo discípulos que adorarão a Deus. Que a nossa vida seja então, meus irmãos, uma vida de adoração ao Senhor, o verdadeiro protagonista de toda a história. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã, e sigamos firmes em Cristo Jesus. Ele é fiel. Amém. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. De mãos levantadas, tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Você pode dizer o teu amor por Jesus? Isso. Declare o teu amor por Ele. Aleluia. Oh, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser.
autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é meu Deus e meu Senhor. Minha vida é, Senhor, pra teu louvor, Senhor. Sim, minha vida é pra teu louvor, pra teu louvor, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor.